Amado e bom Deus, fala conosco nesta noite. Usa tua serva, usa tua filha, Senhor. Eis aqui a Ingrid, Pai. Capacita com graça, sabedoria, no abrir da boca, Pai, para falar conosco. A tua palavra que levanta, a tua palavra que capacita, a tua palavra que cura, Senhor. A tua palavra que salva e regenera. A tua palavra que dará testemunho de nós nos céus. Agora, em nome de Jesus. E nós, como teu povo e a tua igreja, atentaremos a tua voz e a tua palavra agora. Vamos, Senhor, deixar os ouvidos atentos ao que o Senhor quer falar conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar assento. É uma alegria estarmos aqui para sermos úteis e cooperadores com a obra de Deus, né? Segundo a sua vontade, para realizar nossas vidas nesta noite. Todos nós chegamos aqui com a convicção de adorarmos ao Senhor, mas nós sabemos que nas nossas vidas, muitas vezes, enfrentamos processos, né? Muitos de nós já passaram ou passarão pelo processo do deserto, e é o tema da nossa palavra, do nosso culto de hoje, né? O caminho do deserto. Então convido você para abrir a sua Bíblia no 5º livro da nossa Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, que está descrito no Antigo Testamento, que nos indica o tema central da nossa palavra desta noite, ao qual terão alguns pontos e algumas referências para que você entenda o que é passar pelo processo do deserto. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 2. Aleluia. Nós entendemos que o caminho do deserto é um caminho que nos produz edificação e crescimento espiritual. Então é a nossa escola espiritual que Deus nos permite, muitas vezes nos coloca, muitas vezes nós nos colocamos e muitas vezes nós estamos neste momento, no dia de hoje, enfrentando este momento, o momento do deserto. Então vamos ler, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, nos diz a palavra do Senhor. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Esta palavra está descrita pelo Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, dizendo aos filhos de Israel que haviam estado padecido 400 anos embaixo da escravidão, do chicote. Então Deus fala que Ele colocou aquele povo no deserto para que eles pudessem ser ensinados e também provados pelo Senhor. Nós entendemos que o significado da palavra deserto na Bíblia Sagrada é provação, provados. Então, muitas vezes, Deus nos coloca neste estado de provação, neste deserto. E aqui esta palavra nos deixa bem claro: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. O Senhor guiou os filhos de Israel. O Senhor provou a obediência, o temor daquele povo, daquela gente. Deus o colocou, tirou eles do Egito. Mas nós entendemos que existe entre a saída do Egito e até a chegada de Canaã, existe o processo ao qual eles enfrentariam, que seria o processo, a caminhada pelo deserto. Para que o Senhor colocou eles para provar a sua fidelidade, para provar a sua obediência. Nós entendemos que o Senhor levou eles, conduziu aquele povo no deserto, mas o Senhor proveu no deserto. Então, um dos significados de Deus nos provar é que Ele quer que venhamos ser totalmente dependentes
Senhor cuidava daquele povo. Irmãos, o que é o deserto? O deserto é um lugar de sofrimento, um lugar de escassez, da falta de água, da falta de alimento. Não existe beleza no deserto. Existe solidão no deserto. Existe a falta de água, a falta de alimento. Se nós formos estudar sobre o deserto, não existe quase vegetação. Não existe plantas. Não existem arbustos. É muito difícil de encontrarmos alguma beleza naquele lugar. Somente a seca, a falta, a escassez, momentos difíceis. Então, o Senhor levou aquele povo por aquele deserto para que eles aprendessem a depender do milagre de Deus. Aleluia! E nós entendemos, irmãos, que o deserto, ele tem um calor insuportável durante o dia. E à noite é um frio de menos 6 graus. Durante o dia, o deserto, ele faz mais de 55 graus de calor na sombra, irmãs. Então, é muito difícil resistir no deserto. Somente quem irá resistir no deserto é aquele que estiver preparado. Aquele que estiver fortalecido no Senhor. Glória a Deus. Mas primeiro teremos que ser moldados ao caráter de Cristo. Nós entendemos que o Senhor a cada manhã os alimentava. O Senhor mandava maná para eles toda manhã. Toda tardinha caía aquele maná e aquela coisa miúda, redonda os alimentava. E nós entendemos que aquele maná caía entre os arbustos e eles precisavam ser recolhidos, porque se aquele maná encostasse no chão, ele apodrecia. E muitos daqueles homens juntavam aquelas cestas para guardar por outro dia. Nós entendemos e conhecemos essa passagem. E no outro dia eles amanheciam podres, porque o Senhor queria ensinar-nos a depender da provisão diária. Então o Senhor vai nos dar aquilo que precisamos no dia de hoje. Hoje Ele nos dará. Amanhã nós temos que aprender a confiar nele, que Ele também nos trará. Então esse primeiro ponto, Deus levou os seus filhos para o deserto. Mas nós entendemos da palavra do Senhor em Gênesis, que nos fala, dois personagens da Bíblia Sagrada aqui, eles foram para o deserto, mesmo sem querer ir para o deserto. Eles foram contra a sua própria vontade. Eles foram colocados naquele deserto pelas circunstâncias da vida deles. E nós entendemos que Abraão pegou uma Agar e colocou uma cestinha, um pão e um odre com água e mandou para o deserto. E a palavra diz que ela andou derradeira. Uma pessoa que anda derradeira é uma pessoa que não sabe para onde ir. Meu Deus. Ela estava naquele momento sozinha, perdida com seu filho. E naquele momento ao qual não tinha mais água para beber no seu odre, ela pediu então, ela pegou, colocou o filho dela embaixo de uma árvore, irmãos, para não vê-lo morrer. Deus é amor de Deus. Ela não queria ver o seu filho morrer, mas ela não se colocou no deserto, ela foi colocada pelas circunstâncias da vida. Mas muitas vezes nós nos colocamos, algumas pessoas nos colocam no deserto por causa das circunstâncias da nossa vida. Não que nós queremos estar passando por aquele deserto, mas as circunstâncias da vida nos fazem entrar por aquele deserto. E quando nós somos colocados neste deserto, nós precisamos entender que a provisão e os cuidados de Deus virão para nós. Nós entendemos então que ela estava cuidando daquele jovem a um metro de distância. Então o anjo ouviu o choro daquele jovem. Ismael tinha aproximadamente entre 18 e 20 anos, a Bíblia Sagrada nos mostra. E ele chorou e pediu. Então o anjo apareceu e perguntou para Agar: o que te entristece, Agar? Qual é a tristeza do teu coração? Deus já ouviu a oração do teu filho e ele não vai morrer. E a palavra, se nós lermos a palavra, dirá que Deus abriu os olhos daquela mulher e ela pôde ver aquele poço de água. Aquele poço estava ali, mas ela, por causa das circunstâncias da vida dela e por causa da sua tristeza, ela não conseguia enxergar.
Muitas vezes estamos passando pelo deserto, somos colocados por causa das circunstâncias da nossa vida e a água está ali, mas nós não conseguimos enxergar. É preciso que venhamos confiar nas provisões do Senhor, nos cuidados de Deus. Ele cuida de nós, apesar das circunstâncias da nossa vida. Assim como Ele cuidou de Ismael e Agar, Ele cuida de mim e de você nesta noite. Apesar de você estar dizendo, eu não queria estar passando por este deserto, eu não queria estar passando por este momento. Naquele mesmo momento eles beberam água e Deus salvou a vida daquele menino, porque o anjo disse que Deus tinha um grande plano, daquele menino viria uma grande nação. E nós entendemos que ele foi através das dificuldades do deserto, ele ficou tão resistente que ele se tornou um grande flecheiro. Então ele foi um grande flecheiro naquele deserto de Berseba, e depois eles foram para o deserto de Parã. Então ele e sua mãe depois conseguiu uma esposa para Ismael. E enfim, adiante nós entendemos que hoje, os árabes são a geração de Ismael. Nós entendemos toda essa história e nós vemos quão grandes são os livramentos do Senhor. Ele foi rejeitado pela sua família, mas Deus o abraçou ele, abraçou a sua mãe. Então é um deserto que eles não queriam estar, mas as circunstâncias da vida os colocaram. Nós podemos entender que existe o deserto como escola espiritual. Aquele deserto em que Deus nos coloca lá para nos forjar, para que possamos ser usados por Ele na medida em que Ele quer nos usar. Não estamos prontos. O lugar do deserto é um lugar de quebrantamento, de nos colocarmos aos pés do Senhor. É um lugar de pegar e deixar toda a nossa soberba, o nosso orgulho, no nosso eu e nos colocar na vontade dEle. E é lá que nós estamos. Muitos cristãos estão na escola espiritual do deserto e muitos não entendem que lá serão fortalecidos, lá serão alimentados. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que há uma coisa nova que está acontecendo, que Deus, Ele faz rios diante do caminho, o caminho seco Ele torna rios. Então o Senhor cuida de nós quando nós estamos na escola espiritual do deserto. Nós entendemos também que o Espírito Santo pode nos levar no deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ele ser tentado. E lá Jesus foi tentado pelo diabo. Então aí nós podemos ver que a lição que Jesus nos traz nesta palavra é que nem só de pão viverá o homem. Nós procuramos no deserto saciar as nossas necessidades humanas. Mas o que Deus nos diz, deixa claro nesta palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda do Senhor. A palavra do Senhor, ela é saúde para os nossos ossos. A palavra do Senhor nos guia, nos endireita os nossos caminhos tortos. Então, Deus nos ensina, Jesus nos ensina através da tentação no deserto, que ele foi forte, fiel, apesar de estar 40 dias jejuando. 40 dias Jesus estava em jejum. Muitas vezes nós seremos colocados no deserto para sermos tentados, para nos fortalecer e viver através da palavra do Senhor. Irmãos, existe um outro deserto que nós nos colocamos. Nós podemos ver o exemplo na palavra do Senhor na vida de Elias. Elias se encontrava numa situação que ele mesmo fugiu para o deserto. Ele se acovardou, sentiu medo, apesar de haverem vencido aquela batalha, apesar de ele ter conseguido a vitória, ele sentiu-se amedrontado e ameaçado pelo rei Acaz e pela Jezabel. Então ele se sentiu com medo, pressionado pelos problemas e pelas angústias, que ele queria morrer. A palavra nos mostra que ele pediu para morrer. O que ele fez? Foi para a caverna, foi para o deserto, foi ficar sozinho, foi sofrer lá. Então nós entendemos que existe um deserto que nós nos colocamos. Elias, ele mesmo procurou o deserto, ele fugiu para o deserto, porque ele estava, e a palavra nos comprova, que ele estava com depressão e angústias e tristeza na sua alma. Ele temeu, e muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos na nossa caverna, na nossa casa, em lugares que estamos sozinhos.
Senhor não quer que venhamos murmurar, reclamar das nossas lutas, das nossas enfermidades, mas crermos e confiarmos no Senhor. Nós devemos aprender com o nosso deserto, aprender a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a viver, debaixo da sua potente mão, a confiar nele. Apesar de Deus dar comida, roupas, a sua roupa não envelhecia, os seus calçados não envelheciam, mesmo assim eles murmuraram. Aleluia. Murmuraram contra o Senhor. E a palavra nos deixa muito claro que muitos o Senhor fez o seu cadáver morrer no deserto. A palavra nos mostra que todos os maiores de 20 anos morreram no deserto. Só chegou na terra prometida, na terra que emanava leite e mel, aqueles que obedeceram às leis, os fundamentos, os princípios da palavra do Senhor. Somente aqueles venceram. Aqueles atravessaram o deserto e aprenderam com o deserto. Nós podemos ver em Salmos que nos diz assim: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Amém. Deus fazia brotar água da rocha para eles, água fresquinha para saciar a sede. Porque nós entendemos que no deserto nós podemos ficar alguns dias sem comer comidas sólidas, mas sem água ninguém aguentaria nem 24 horas. Glória a Deus. E nós entendemos que Jesus é a nossa água, é o nosso refrigério. É Ele que nos refrigera durante o nosso deserto, durante a nossa caminhada. É Ele que faz brotar água da rocha. É Ele que faz o impossível acontecer na nossa vida. Deserto é lugar de direção, é lugar de vitórias, é lugar de milagres, é escola do Senhor. Nós precisamos passar por esse processo de crescimento para chegarmos então na eternidade nos céus com o Senhor. É uma palavra muito forte, irmãos. Deserto é escassez, é tristeza, é cansaço, é frio, é sofrimento e não há água lá. Mas nós devemos entender que para tudo existe uma escola espiritual. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa abrir os nossos olhos, como fez, para Ismael e Agar, a sua mãe, abriu os olhos dela para que ela pudesse enxergar aquela água. Que o Senhor possa clarear a tua mente nesta noite através desta palavra. Que o Senhor possa te direcionar através do seu Espírito. Que há um tempo para todas as coisas. O deserto vai acabar. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim na nossa vida. Toda luta o Senhor tem poder para dar um fim. Aleluia. Você pode ter sofrido há anos da sua vida pelo deserto espiritual. Deserto que você parece que está sozinho, solitário, com frio, cansado. Mas o Senhor, Ele vem, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos pega como filhos amados nos seus braços e nos mostra o caminho como Pai amado. Ele nos carrega quando estamos cansados. O Senhor é maravilhoso, queridos. O Senhor é maravilhoso. E era esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Creia, queridos, que Deus transforma o deserto em rios. Rios que fluem. Aleluia. O Senhor é um rio que flui. O Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor pode nos alimentar. O Senhor pode nos prover todas as coisas para nós, porque o Senhor é bom. E assim como Ele cuidou de Agar, assim como Ele cuidou de Ismael, assim como Ele cuidou dos filhos de Israel, todos aqueles que obedeceram, se nós obedecermos as suas palavras, os seus mandamentos, nós passaremos por esse deserto e será testemunho para muitos desta terra todas as coisas que nós venhamos enfrentados. Seremos provados sim, mas o Senhor está do nosso lado. Em nome de Jesus eu entrego essas palavras, em nome de Jesus. Aleluia.